E fala aí pessoal, trazendo para vocês mais um vídeo aí no canal, voltando aí com Kuzuria no Hitorigoto, segunda temporada, episódio 17, que veio aí lotado de revelações e que foi linkando vários acontecimentos dessa temporada que à primeira vista pareciam completamente aleatórios, que não teriam nada a ver com nada, mas tinham relevância sim, cara. E isso daqui reforça mais uma vez o que eu sempre venho dizendo, cara. Kuzuria é uma das obras mais bem escritas que existem, cara. É impressionante o nível de cuidado e detalhe que eles têm com cada pedacinho dessa história, né? E como tudo vai se conectando ali aos poucos, cara. Eu fico embasbacado com isso, cara. É sensacional. E também tem um outro detalhe, né? As coisas estão piorando, né? Tá progredindo pro lado ruim, muito rapidamente, né? Várias coisas aconteceram ao mesmo tempo, porque a gente tem o sumiço da Mal Mal, e agora também tem um problema envolvendo a Gyokyo, né? Parece que ela já deve ter entrado em trabalho de parto, talvez seja isso, eu acho que é isso. Né? Então complicou. E a gente ainda tem, né, a outra questão, que é a da Shisui, né? Porque cada vez mais o mistério dela está sendo revelado. Né? Então é bem provável, cara, que no próximo a gente já tenha todas as respostas com relação a ela. E assim, para mim, agora, né, com o que a gente viu nesse episódio aqui, só tem duas possibilidades para ela, né? Mas eu vou falando mais aí durante o vídeo, né? Então, dito tudo isso aí, agora sim vamos lá falar de tudo que rolou nesse episódio, porque a gente começa, né, voltando um pouquinho no tempo, mais ou menos ali um dia depois do desaparecimento da Mal Mal, né, você vê que a Gyokyo, né, ela até demorou um pouquinho para informar o que tinha acontecido, porque ela pensou, ela deve estar lá trabalhando com gente e tal, né, mas depois ele falou que não, que ele não via ela já tinha um tempinho e tal, e aí eles resolvem, né, refazer os passos da Mal Mal, porque a última vez que ela tinha sido vista foi depois que ela saiu lá da clínica do pai dela. Então a gente vai até lá para conversar com o homem, né, e entender melhor o que a Mal Mal foi fazer. E aí, chegando lá, o homem ele explica, né, tudo que a gente viu no episódio anterior, que é aquele lance de fazer o panfleto e tal, né, que a Mal Mal foi pro colégio, e aí quando ela saiu de lá, aí ninguém mais sabe o que aconteceu, né? Aí a gente vê também, né, que o Jinx ele já tá começando com aquele tique nervoso dele, né, de ficar mexendo o dedo e tal, né? Ele tá preocupadíssimo com a Mal Mal, né? O Gauchon até fala, pô, eu sei que tu tá nervoso, mas tem que manter pelo menos as aparências aqui, né? Então calma, né? Pensa mais racionalmente, né? Tenta agir de forma mais racional. E aí eles notam, né, que a gatinha Mal Mal ela também não está por ali, né? E aí o Gwen, né, o doutor ali, ele lembra que a gatinha estava agindo de forma meio estranha e tal, né, indo para cima da Mal Mal o tempo inteiro, né, como se estivesse pedindo alguma coisa e tal, né? E era no momento que ela estava fazendo, né, o tal remédio lá para Gyokyo, né? Aí o Luomen vai olhar, né, do que ela estava fazendo, né? E era uma, tipo uma frutinha ali pequenininha, parece uma ameixa seca, aquilo ali, né? Mas é um negócio que serve para amenizar os efeitos do cansaço e tal, né? Um chá mais relaxante, vamos dizer assim, né? E o gato gosta daquilo ali, né? Por isso que ela tava o tempo inteiro em cima da Mal Mal, né? E aí tem a ideia de, pô, talvez isso aqui possa ser uma pista, né? Se a gente for atrás lá da gatinha, talvez a gente consiga alguma coisa. Né? Então eles armam alguns grupos de busca ali e tal, até encontrar ela e consegue. Aliás, cara, tem uma cena bem engraçada, né? Porque o Gaucho ele vai chamar a gatinha ali e tal, ele até mia pra ela ali. O gente até riu, cara, disso ali. Eu fingi que não vi isso daí. Deixa quieto. Bom, e aí eles conseguem encontrar, né? Ali a gatinha, ela tava lá meio grog ali e tal, né? Deve ter comido alguma daquelas frutinhas ali, né? E ela estava perto de uma árvore. E nessa árvore, né, tinha um bocado daquelas frutinhas ali, junto com o papel, né? A gente pensa, pô, isso aqui, será que foi a Mal Mal que deixou isso aqui, né? Realmente foi, só que não tinha nada no papel. Daí eles ficam, poxa, caramba, não deu em nada e tal, né? Só que o homem, ele tem uma ideia, né? Ele fala, pô, vamos voltar para a clínica. Um detalhe que a gente percebe sobre ele, né, é que ele não fala nada sem ter a certeza, né? Então ele vai fazendo as coisas assim, né? Só que ele não vai falando, eu tenho tal ideia que talvez isso aqui dê certo. Não, só quando ele tem um resultado prático na mão dele é que ele fala, é isso aqui. E aí, chegando na clínica, né, o homem ele pega aquele papel, né, esquenta ele ali com uma vela, e aí ele revela uma escrita oculta que a Mamal tinha feito ali usando uma mistura ali com álcool, né, que foi aquela garrafinha que ela levou quando saiu, né, lembra que ela ia desinfetar o negócio lá e tal, né, enfim. E aí tinham dois ideogramas nesse papel, né, um representava templo e o outro não dava para ler direito, né, porque foi feito meio às pressas ali e tal, né, não deu para identificar. É aquele lance de japonês, né? Porque tem a letra ali, o caractere, né? Só que às vezes uma leve mudança, assim, um risquinho para cá, ou uma curvatura um pouquinho mais
extensa, já muda completamente o significado da palavra ali, né? Então, pô, não dá para ter certeza do que é. Eles sabem templo, é isso, por enquanto, né? E aí uma coisa que o Jinx nota, né, é que o Luomen, ele tá muito calmo, né? Ele, pô, fiz isso aqui e tal, e vai lá fazer as coisas dele e tal, né? Continuar com os trabalhos dele, né? E ele dá um conselho muito bom pro Jinx, né? Falando que, olha, tudo que já estava dentro do nosso alcance já foi feito. Não adianta eu ficar desesperado por algo que está fora do meu alcance, né? Eu tenho que focar em fazer as coisas que eu preciso, focar o meu trabalho aqui, né? O Jinx entende esse conselho ali e ele vai fazer isso realmente, né? Então ele pega o papel, né, e vai até a Gyokyo, né? Ele também forma lá alguns grupos de busca, né, para dar uma olhada pelos templos ali naquela região, né, onde eles encontraram um papel e tal, né? E aí na Gyokyo ele vai falar com ela, né, pô, talvez aqui uma das garotas ali e tal, as colegas da Mal Mal, elas consigam entender aquele caractere. E aí quem decifra essa mensagem é a Sekyu, né? Ela percebe ali que significa Sui, aquele ideograma ali, então ela fala, pô, Shisui, né? É uma garota ali que tá sempre junto com a Mal Mal e tal, né? Ela e a Xiaolan. Aí a gente fala, poxa, essa Xiaolan eu conheço, tá? Eu já vi ela com a Mal Mal, né? Só que eu nunca vi essa Shisui antes, né? E aí ele repara num negócio, né? E, cara, aqui eu percebi junto com o Jeans, cara. Eu nunca tinha me tocado nesse negócio. Que é um negócio assim tão bobinho, cara. Eu falei, caramba, como que eu nunca percebi isso antes, né? Porque é Shisui, Suirei. As duas têm o mesmo, acho que é ideograma que eles chamam, né? Sui, né? Elas compartilham esse pedaço do nome, vamos dizer assim. Né? E aí o Jeans parece que ele entendeu alguma coisa, que ele percebeu alguma coisa, que ele faz uma expressão ali de raiva e já ordena imediatamente vários grupos de busca, né, para encontrarem essa Shisui, né, e trazer até ele. Então, seguindo aí, agora finalmente a gente vai para Mal Mal, né, ver onde que ela tá, né, e ela tá junto da Shisui, ali sendo altamente vigiada pela Suirei, né, que não tira os olhos das duas, né, e elas estão dentro de um barco, né, sendo levadas provavelmente para um outro país. Uma coisa assim que foi bem bonitinha nessa cena aqui foi a Shisui, né? Ela juntinha ali da Mal Mal e tal. Parece que ela tava bem assustada, né? Parecia, né? Pelo menos, né? Então ela ficou pertinho da Mal Mal ali e tal. E a gente tem um flashback, né? Mostrando como que elas saíram do palácio, né? Até uma curiosidade que eu tinha. Eu falei, pô, como é que elas vão sair de lá? Né? Então, elas foram para um templo ali, né? Que é bem pertinho daquela árvore onde eles encontraram lá o gatinho e tal, né? E naquele templo ali tem uma passagem secreta, né? Um túnel subterrâneo ali que leva para fora do castelo, né? Só que antes deles passarem por ali, a Malmala conseguiu escrever aquele bilhete ali, né? Só que aí ela teve que fazer as pressas, né? Por isso que o segundo caractere saiu meio borrado ali e tal, né? E ela escondeu na árvore ali e tal, e acabou dando certo, né? Funcionou a dica ali que ela deu, né? Bom, a gente volta ali pro navio, né? As duas acabam adormecendo. E aí depois elas trocam de navio, né? Pegam um outro navio, cara, mostrando que foram para bem longe mesmo, pelo visto, né? E aí, depois de um tempo, né, elas finalmente chegam em terra firme. Então elas se juntam a mais algumas pessoas, né, e vão seguindo através da floresta, né? Só que aí no meio do caminho elas acabam topando ali com uma cobra e tal, que tava assim pelo canto, né? Aí a Mal é terrível, cara. Ela pega a cobra assim e joga na frente da Suirei, né? Ela queria testar o negócio, né? Só que, cara, quando a Suirei vê essa cobra ali, cara, ela fica em estado de pânico. E assim, você pode até falar que, ah, pô, mas qualquer um se assustaria, né, com aquilo ali. Só que com ela foi diferente, cara. Foi muito mais do que um susto normal aquilo ali. Ela realmente entrou em pânico mesmo, ela quase não conseguia respirar, né? A Shisui vai, pega a cobra, joga pra longe ali, né? Salvou ela. Até a Mal se compadeceu ali, né? Foi ajudar, porque ela não tava conseguindo respirar. Né? Então mostra aqui que é um trauma assim, muito grande para ela. Deve ter alguma coisa no passado que aconteceu com ela para ela ter esse medo tão terrível. Só que graças a isso, a Mal Mal começou a entender tudo. Né? Ela vai juntando ali as peças na cabeça dela, como por exemplo, o lance da Shisui saber ler e escrever. O lance também dela tá com aquele livro caro pra caramba, lá aquele lá dos insetos que ela viu lá na clínica da Shenlu. Né? Agora ela ajudando a Suirei. Até o lance do gatinho, cara, da gatinha Mal Mal lá também tem a ver com isso, né? Porque ele não brotou lá do nada, né? Aparentemente ele fugiu daquela entrada secreta, ele seguiu a Shisui, né? E aí ela saiu correndo para poder pegar ele, né? Lembra que na época a Mal Mal até tinha falado, né? Poxa, esse gato não parece daqui, né? Pela pelagem dele e tal, né? Parecia que ele era de outra região, e realmente era, né? Por isso que a Shisui meio que brotou do nada, né? Quando ela pulou ali para agarrar o gatinho. Né? E outra coisa também, o fato dela ficar sempre lá pela área dos eunucos, né? Ela esperando uma brecha para poder falar com a Suirei, né? E aí, vendo que a Mal já sacou tudo, né? A própria Shisui vai e fala, né? Pô,
eu sou a irmã da Suirei. Cara, eu falei, que isso, cara? Irmã dela, né? Detalhe que é engraçado isso, né? Porque a Suirei é bem diferente dela, né? Não tem nenhuma semelhança assim e tal. Se bem que o garoto lá na vila depois, né? Ele até fala que, caramba, Suirei, você tá diferente e tal. Então ela deve ter mudado ali um pouco as coisas, né? Mas, caramba, que bomba isso aqui, cara. Minha nossa. E ela explica que teve agindo como uma espiã esse tempo inteiro que ela teve no palácio, né? Só que a Suirei, ela também fala que sabe algumas coisinhas sobre a Mau Mau, né? Como, por exemplo, o fato dela ser filha lá do estrategista, né? Do Lacan. E aí a Mau Mau pensa que, pô, será que ela quer me usar como moeda de troca? Ou talvez queira conseguir alguma informação do Lacan, né? Aliás, isso daqui é uma dúvida que ainda fica no ar, né? Afinal, qual o objetivo desse grupo, né? O que eles querem, afinal, fazendo essas coisas todas aí? De início, cara, me parece ser vingança, né? Que eles querem ter algum ressentimento com relação à família imperial, talvez algum acontecimento do passado, alguma coisa assim. Parece que é alguma. É isso, parece que é isso. Se bem que eu também cheguei a pensar que poderia ser, sei lá, aquele Xixou lá e quer dar um golpe de estado, quer tomar o poder lá, né? Substituir o imperador. Pode ser também, vamos ver. Eu acho que muita coisa vai ser explicada no próximo episódio. E aí tem a questão da Shisui também, né? Porque com tudo isso aí que a gente descobriu sobre ela nesse episódio, cara, só ficam restando duas opções com relação a ela. Que são o seguinte: ou ela é irmã da Loulan, ou então ela é a própria Loulan, né? Mas por que ela faria isso, cara? Cara, eu tô louco pra descobrir o que significa tudo isso daí, cara. Vai ser interessante isso daí. E também é outra coisa que parece que a gente vai descobrir no próximo episódio, né? Até porque tem um takezinho ali, né, na prévia do próximo, né, do finalzinho desse episódio, que mostra o Jinchi conversando com a Loulan, mas pô, eu falei, pô, mas a Loulan, teoricamente, não sei, então ela não é a Shisui? Sei lá, cara, eu não sei. Vou esperar pelo próximo aí. Mas bom, vamos lá, seguindo aí. Então, depois de um tempo, né, de atravessar ali a floresta, eles finalmente chegam num vilarejo ali, meio isolado e tal, não tem muita coisa ali por perto, né? Parece que a fonte de renda daquele local ali é as termas, né? Eles ficam ali numa área com água quente e tal, esse tipo de coisa, né? Então a gente vai conhecendo algumas pessoas que tem por ali naquela cidade e tal. Parece um lugar bem amistoso, aliás, né? Tem um garoto ali que dá uma trombada na Mau Mau. Mau Mau. Cara, a Mau Mau dá uma olhada ali pra ele, assim, que já fica todo tremendo de medo ali. Pareceu um Seu Madruga ali, a Mau Mau agora. Bom, e aí a gente vê outra coisa também, é que o pessoal gosta bastante, tanto da Shisui quanto da Suirene. Esse garoto adora as duas ali e tal, né? Outra pessoa que também tava por ali, cara, uma daquelas primas, né? As loiras ali que foram no episódio lá do Jinchi dançarino, né? Aliás, tem muita referência ali naquele local, né? A gente vê um dos soldados lá que estavam fazendo a escolta delas também estava por lá, né? E parece que a Malva vai ficar um bom tempo ali, né? Já que eles estão falando que vai ter um festival ali, tal. E ali aparecem as tais máscaras, né? Que a gente vê na opening, né? Parece que eles vão usar isso no festival e tal. Então a cidade está bem em festa, ali tá todo mundo bem feliz. Outra coisa interessante é que a Shisui e a Suirei parece que são de uma família rica, né? Já que eles têm até uma empregada lá, alguma coisa assim, né? Que cuida das coisas ali por elas, né? E enquanto isso, no palácio, a gente tem o Gao Shun, né? Ele falando ali dos resultados das investigações lá que eles fizeram e tal, né? Eles encontraram lá a tal passagem secreta, né? Que leva para fora do palácio. Eles descobriram que também teve um eunuco, né? Que sumiu no mesmo dia que a Mau Mau sumiu, né? Estão falando da Suirei, né? E com relação a Shisui, eles falam que não tem Shisui nenhuma, em nenhum registro, né? Ou seja, é um nome falso ali, não sabe se ela como essa garota entrou no palácio, né? Entrou por aquela passagem, né? E aí, para piorar tudo isso daí, chega um servo ali, né, desesperado, correndo ali, falando que alguma coisa aconteceu com a Gyokyo, né? Provavelmente ela já deve estar entrando em trabalho de parto. Né? E você fica, caraca, mano, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A gente vai endoidar ali, né? Muita coisa para ele lidar ao mesmo tempo, né? Enfim, o episódio terminou por aí. Baita episódio, cara. Cheio de coisas reveladoras aí. E tem muito mais por vir, pelo menos, né? E, cara, o próximo episódio promete muito. Nossa, nossa senhora. Só pela prévia ali já dá pra ver que vai acontecer de tudo. Enfim, é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Mais uma vez agradeço o seu tempo, sua paciência. Deixa o like se você gostou. Se inscreve no canal, tem muito vídeo bacana pra você. Comenta aí também o que você achou do episódio. Gostou, não gostou? Dê sua opinião. Compartilhe o vídeo aí com mais pessoas. Isso é muito importante, ajuda muito o canal. E apresenta aí o canal para seus amigos, seus parentes, seus inimigos, para quem você quiser. E é isso aí, vou ficando por aqui. Até a próxima.